No dia 21 de abril de 1945, as primeiras tropas soviéticas invadiram Berlim, marcando o fim do sonho nacional-socialista. Oficialmente, a chegada delas foi apresentada como uma libertação do povo alemão oprimido, uma cruzada heróica para pôr fim a anos de tirania. No entanto, pouco se fala sobre o lado obscuro da invasão aliada à Alemanha. Uma das realidades mais escandalosas e chocantes dessa invasão está relacionada ao tratamento que as mulheres alemãs receberam de seus supostos libertadores. As tropas do Exército Vermelho e os soldados americanos invadiram o país, esmagaram a resistência e liberaram seus desejos mais depravados sobre a população, especialmente sobre mulheres e meninas, sem nada que os impedisse, exceto sua própria bússola moral individual. Esta é a história do destino abominável dos alemães após a queda do Terceiro Reich. Lutada entre abril e maio de 1945, a Batalha de Berlim foi uma das mais cruéis e sangrentas confrontações da Segunda Guerra Mundial. Para os aliados, foi o assalto final que finalmente terminaria a guerra que matou 75 milhões de pessoas em todo o mundo. Para os alemães, era uma questão de vida ou morte, a defesa de sua pátria. Ambos os lados lutaram até as últimas consequências, envolvendo até mulheres e crianças na defesa de Berlim. O avanço do exército soviético através do território alemão foi rápido, e em meados de abril estavam nos arredores de Berlim, bombardeando implacavelmente a capital alemã com fogo de morteiros. Até o dia 25 de abril, Berlim estava completamente cercada, e no dia seguinte, cerca de 500 mil soldados soviéticos abriram caminho pela cidade. Em seu bunker subterrâneo em Berlim, o Führer estava determinado a salvar a capital em ruínas, e ele ordenou ao general SS Felix Steiner que atacasse os russos antes que eles pudessem lançar um ataque a Berlim. Mas as tropas de Steiner estavam gravemente debilitadas, dizimadas pelos intensos combates dos meses anteriores. O Nono Exército, a única força que poderia salvar Steiner e Berlim, com seus 100 mil homens e 800 tanques e canhões de assalto, estava preso na floresta de Spree pelos soviéticos. O Exército Vermelho contava com 1 milhão de homens e possuía 10 mil tanques. Quanto aos reforços de Hitler em Berlim, consistiam em menos de 5 mil membros da Luftwaffe e da juventude hitlerista, todos armados com armas de mão. A cidade estava condenada. Durante a semana seguinte, a batalha por Berlim se intensificou. Fiéis ao seu lema, "Minha honra é minha lealdade", as Waffen-SS foram vistas lutando amargamente com membros da juventude hitlerista, a milícia nacional improvisada conhecida como Volkssturm, a Luftwaffe e tropas da Wehrmacht. Aqui os soldados foram ordenados a lutar até a morte, e qualquer um encontrado desertando ou negligenciando seus deveres era caçado pelo batalhão de escolta pessoal de Heinrich Himmler e enforcado no poste de luz mais próximo. Mas mesmo nos últimos dias da guerra, tanto a Wehrmacht quanto as SS provaram ser uma máquina de guerra eficiente, formidável e implacável. Mesmo nas últimas horas da luta no caldeirão ardente de Berlim, unidades alemãs sem provisões, incluindo muitos tipos de armas, efetivamente interromperam e contiveram vários ataques russos. No entanto, nenhuma quantidade de patriotismo e força de vontade poderia parar o avanço feroz dos soviéticos. Muitas cidades alemãs se renderam às campanhas de bombardeio e Hitler e seus oficiais perceberam que seu sonho de um Reich universal estava acabado. Berlim, o coração do Reich, era um campo de batalha. Adolf Hitler tornou-se cada vez mais delirante e desligado da realidade, especialmente desde que se refugiou em seu bunker subterrâneo. Seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, alimentava-o com um fluxo constante de mentiras sobre vitórias alemãs inexistentes, mesmo quando o fogo de artilharia soviética podia ser ouvido não muito longe do bunker. Enquanto isso, o povo alemão lutava pela sobrevivência. Alimentos e necessidades básicas tornaram-se escassos. A maioria das cidades foi completamente destruída, forçando os civis a se refugiar em abrigos antiaéreos ou a fugir para o campo. Gauleiters, líderes regionais nazistas, muitas vezes permaneciam em negação, agarrando-se ao poder e recorrendo a medidas cada vez mais brutais contra dissidentes e desertores suspeitos. Dentro da própria liderança nazista, começaram a aparecer rachaduras.
No dia 23 de abril, Hermann Göring enviou um telegrama a Hitler pedindo para assumir a liderança do regime, mas isso enfureceu Hitler, que declarou Göring traidor do Reich. Ele não teve outra opção senão fugir para o sul na esperança de negociar uma rendição separada com os aliados. Heinrich Himmler, chefe da SS, tentou entrar em contato com os aliados ocidentais pelas costas de Hitler, mas foi finalmente capturado e tirou a própria vida mordendo uma cápsula de arsênico. Na madrugada do dia 29, um desesperado Hitler casou-se com Eva Braun e ditou seu último testamento. As notícias das tropas soviéticas se aproximando do bunker estavam se tornando mais alarmantes. Às 13h30 da tarde do dia 30, um estrondo alto foi ouvido no bunker subterrâneo. E as tropas da SS encontraram Hitler e Eva mortos em seu escritório. As tropas tinham instruções específicas de queimar os corpos para que as tropas aliadas não os encontrassem. E eles nunca encontraram. A notícia da morte de Hitler mergulhou a Alemanha nazista em mais desordem. Joseph Goebbels e sua esposa Magda seguiram o mesmo caminho, envenenando-se e a seus 6 filhos. No dia 2 de maio, com Berlim cercada, as forças soviéticas finalmente tomaram de assalto o edifício do Reichstag, hasteando a bandeira vermelha sobre a capital alemã. Isso marcou o fim da existência física do Terceiro Reich. Os combates continuaram em Berlim e outras cidades alemãs por alguns dias, mas no dia 7 de maio, o grande almirante Karl Dönitz, o recém-nomeado presidente do Reich, assinou um documento de rendição incondicional, encerrando formalmente a guerra na Europa. Mas isso não significava que tudo voltasse ao normal. Naquele momento, os aliados começaram uma corrida contra o tempo para encontrar e processar os muitos criminosos de guerra nazistas que agora tentavam se disfarçar e começar uma nova vida o mais longe possível da Alemanha. Alguns dos oficiais nazistas mais leais, como Martin Bormann, Heinrich Himmler e Robert Ley, escolheram tirar a própria vida em vez de serem julgados em Nuremberg. Outros se renderam às novas autoridades na esperança de salvar suas vidas. Hermann Göring, que estava em prisão domiciliar por conspirar contra Hitler, foi libertado no dia 5 de maio por uma unidade da Luftwaffe que passava, e ele seguiu para as linhas americanas para se render. Ele achava que era melhor se render aos americanos do que aos soviéticos, um pensamento que provavelmente salvou sua vida, considerando como os soviéticos tinham o costume de atirar em nazistas à vista. A batalha pela capital do Reich foi um empreendimento maciço para os russos, e a perda de vidas de ambos os lados foi imensa. Não há números exatos de vítimas, mas estima-se que cerca de 1 milhão de homens foram mortos e feridos só em abril. Guerra de guerrilha, defendendo Berlim rua por rua. Em setembro de 1944, quando os aliados ocidentais e o Exército Vermelho avançavam em direção ao Reich com grande velocidade, a liderança nazista queria continuar lutando contra seus inimigos jurados mesmo após a derrota. Decidiu-se criar um movimento de resistência conhecido pelo codinome Lobisomem. Seria uma força élite e secreta projetada para resistência partidária e assassinatos. Os membros do Werwolf teriam como alvo e matariam figuras-chave inimigas e sabotariam instalações inimigas, por meio de explosivos e armas ocultas. Uma variedade de itens e até roupas feitas de explosivo Unipolit foram projetados, incluindo capas de chuva com forros feitos de explosivo. Os recrutas do Werwolf foram ensinados a matar sentinelas com uma garrote com nó deslizante de cerca de 1 metro de comprimento ou uma pistola Walther com silenciador. Eles deveriam operar em grupos de 3 a 6 homens e receberiam rações para 60 dias. Foi dada ênfase especial ao abastecimento de gasolina e óleo como alvos. As autoridades nazistas encomendaram 2.000 rádios e 5.000 kits explosivos, mas poucos ficaram prontos a tempo. Bombas incendiárias americanas lançadas em ataques aéreos foram coletadas e prisioneiros de campos de concentração foram forçados a verificá-las e extrair o material para reuso. Rapazes da juventude hitlerista foram enviados para suas áreas selecionadas, onde foram instruídos a enterrar seus explosivos e depois contatar os líderes nazistas locais para acomodação e rações. Todos receberam missões únicas não especificadas e foram instruídos a voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Perto do final, o treinamento tornou-se muito apressado.
então muitos deles estavam mais propensos a se explodir do que ao inimigo. No final, o Werwolf alcançou muito pouco, exceto por alguns assassinatos, como os prefeitos de Aachen e Krankenhagen, mas conseguiram intimidar os civis. Lutar nas ruas de Berlim foi uma questão completamente diferente. Apesar das ordens rigorosas de Hitler, todos os seus planos estavam longe da realidade, pois Berlim não tinha uma força de defesa militar organizada e nenhum general da SS estava formalmente encarregado da defesa. Aqueles que foram destacados para a cidade tinham que administrar com muito poucos recursos e não podiam esperar ajuda de fora. Além disso, Heinrich Himmler havia ordenado que as tropas da SS executassem qualquer pessoa remotamente suspeita de covardia. 10.000 alemães foram mortos nas ruas de Berlim durante o período de resistência, porque rejeitaram suas ordens de lutar até a morte. Não havia escolha para a maioria dos alemães. Eles seriam mortos pelo inimigo ou por seus próprios camaradas. Goebbels, como comissário do Reich para Berlim, ordenou que nenhum homem capaz de portar armas poderia deixar Berlim. Apenas o quartel-general da defesa de Berlim poderia emitir uma isenção. A maioria dos 17.000 prisioneiros de guerra franceses do Stalag 3D foram colocados para trabalhar na cidade, criando barricadas e cavando trincheiras nos pavimentos nas esquinas das ruas. Alguns aproveitaram a oportunidade para fugir e alguns foram mortos no processo. No final, poucas barricadas foram colocadas e não havia ninguém para tripular as estações de batalha. Na manhã de 27 de abril, um intenso bombardeio de artilharia de Berlim começou às 9h30 da manhã, algumas horas após o fim do último ataque aéreo aliado. Dentro de seu bunker, Hitler estava aterrorizado ao ouvir as explosões. "Os russos já estão tão perto?" Component Placement perguntou claramente abalado. A queda de Berlim era inevitável. O general soviético Kazakov havia avançado suas divisões de artilharia de ruptura e todas as outras baterias de canhões pesados com obuses de 152 mm e 203 mm. Os projéteis russos carregavam mensagens manuscritas do Exército Vermelho, para o rato Goebbels, por Stalingrado, para a barriga gorda de Göring e para órfãos e viúvas. Daquela manhã até 2 de maio, eles deveriam disparar 1.800.000 projéteis no assalto à cidade. As baixas entre as mulheres especialmente foram pesadas, pois ainda estavam na fila na chuva fina, esperando por suas rações de crise. Corpos mutilados foram lançados pelas praças no sudoeste de Berlim, enquanto as pessoas faziam fila do lado de fora da loja de departamentos Karstadt, esperando por uma ração de carne e pão. Muitos outros foram mortos nas filas nas bombas de água. Atravessar uma rua se transformou em uma corrida de um abrigo inseguro para outro, graças às barricadas incompletas. A maioria desistiu e voltou para seus porões. Alguns, no entanto, aproveitaram a última oportunidade para enterrar prata e outros objetos de valor em seu jardim ou em um lote próximo. Mas a implacabilidade do bombardeio e a queda aleatória de projéteis logo forçaram a maioria da população de volta ao subsolo. Lutar nas ruas de Berlim lembrou a muitos soldados e oficiais soviéticos a cruel batalha por Stalingrado, onde a cidade foi cercada por 6 meses por uma força alemã superior. Os papéis, é claro, foram completamente invertidos desta vez, com o Exército Vermelho como atacante desfrutando de uma enorme superioridade em blindagem e poder aéreo, e a Wehrmacht como defensor e emboscador. As Waffen-SS não acreditavam em ficar atrás das barricadas improvisadas, erguidas perto das esquinas das ruas. Eles sabiam que esses obstáculos pouco eficazes seriam a primeira coisa a ser destruída pelo fogo de artilharia. Era certo colocar atiradores nas janelas dos andares superiores ou nos telhados, porque os tanques não podiam elevar seus canhões o suficiente. Mas com o Panzerfaust, eles faziam suas emboscadas dos porões e janelas das adegas. Isso porque o Panzerfaust era muito difícil de disparar com precisão de cima. A juventude hitlerista copiou as SS com entusiasmo, e logo o Volkssturm seguiu as mesmas táticas. A juventude hitlerista, crianças treinadas para matar, usadas como fodder de canhão. Quando lutavam nas florestas nos arredores de Berlim, o exército soviético ficou surpreso ao descobrir que muitos dos soldados do exército alemão eram muito jovens. Eles não sabiam na época, mas devido à falta de poder militar,
os nazistas tiveram que recorrer ao uso de suas tropas de reserva da juventude hitlerista. As forças alemãs debilitadas na floresta de Spree foram então reforçadas por um grupo de soldados em treinamento muito jovens da divisão SS Panzergrenadier Feldherrnhalle. A maioria deles tinha entre 16 e 18 anos, alguns ainda mais jovens. Eles começaram a bombardear o Carvalho, um dos poucos trechos de floresta decídua na área. Havia cerca de 350 deles em uma confusão de uniformes. Alguns tinham capacetes de aço, alguns tinham chapéus laterais e outros usavam bonés. Muitos não tinham nada além de seus uniformes da juventude hitlerista. Eles estavam intensamente orgulhosos de sua tarefa, mas muitos deles mal conseguiam levantar uma caixa de munição cheia e não conseguiam segurar os rifles corretamente no ombro, porque as coronhas eram muito longas para seus braços. Em seu primeiro ataque, os atiradores soviéticos os abateram com mira deliberada. O comandante da unidade caiu com uma bala na cabeça. Apenas um punhado de soldados voltou vivo. Esse primeiro encontro preparou os soviéticos para a situação que encontraram na cidade de Berlim. A resposta do Führer ao avanço das brigadas de tanques soviéticos em direção a Berlim foi ordenar o estabelecimento de uma divisão Panzerjagd, ou caçador de tanques, mas no estilo típico nazista. Essa organização impressionante para destruir tanques não fez jus ao seu título. Consistia em companhias de bicicletas, principalmente da juventude hitlerista. Cada ciclista deveria carregar 2 lançadores de Panzerfaust antitanque, presos verticalmente em ambos os lados da roda dianteira e presos ao guidão. O ciclista deveria ser capaz de desmontar em um momento e estar pronto para a ação contra um tanque T-34 ou Stalin. Desnecessário dizer que esta era uma missão condenada ao fracasso. Alguns dos oficiais de Hitler estavam cientes da loucura que implicava defender Berlim a todo custo. Albert Speer, o arquiteto do Reich, que foi nomeado ministro da Indústria durante a guerra, sugeriu que o 9º Exército deveria se retirar do Oder, contornando completamente Berlim. Em sua opinião, era melhor evitar lutar na cidade, levando os campos de batalha para o campo. Outro forte motivo para evitar uma batalha na cidade era o recurso dos nazistas a meninos de apenas 14 anos como carne de canhão. Alguns não hesitaram em chamar abertamente isso de infanticídio, seja explorando o fanatismo da juventude hitlerista iludida ou forçando meninos assustados a usar uniforme sob ameaça de execução. Professores mais velhos nas escolas arriscavam a denúncia aconselhando seus alunos sobre como evitar serem convocados. Hitler e Goebbels, o ministro da propaganda do Reich, estavam prestes a jogar fora a vida dessas crianças por uma causa que não tinha futuro possível. Não há fontes confiáveis sobre o número de membros da juventude hitlerista que participaram da defesa de Berlim, mas é claro que a maioria deles foi morta. A chamada Divisão da Juventude Hitlerista, criada pelo líder da juventude do Reich, Arthur Axmann, foi treinada em 1945 no Reichssportfeld, no uso do Panzerfaust, uma arma antitanque pessoal semelhante a um bazuca. Axmann deu-lhes palestras sobre o heroísmo de Esparta e tentou inspirar um ódio inabalável ao inimigo e uma lealdade inabalável a Adolf Hitler. Só há vitória ou derrota, disse-lhes. Alguns dos jovens acharam sua tarefa profundamente comovente. O fato de um destacamento de meninas chamadas Blitzmädel também ter sido alojado no Reichssportfeld, sem dúvida aumentou o apelo para os jovens. Tanto meninas quanto meninos pensavam que estavam lutando pelo futuro de seu país. Ninguém lhes disse, no entanto, que seus esforços eram inúteis, pois a guerra já estava chegando ao fim. A liderança nazista também estava preparando, nessa época, uma divisão de auxiliares militares femininas. As jovens tinham que prestar um juramento de fidelidade que começava com as palavras: "Juro que serei fiel e obediente a Adolf Hitler, o Führer e comandante-chefe da Wehrmacht." As palavras faziam parecer um casamento em massa, mas no dia 30 de abril, seu marido coletivo as deixaria para sempre. Logo depois, Berlim caiu nas mãos dos soviéticos e os destinos dessas jovens tornaram-se horríveis. Miséria sem fim para as mulheres durante a Batalha de Berlim. O regime nazista, que nunca quis que as mulheres fossem manchadas pela guerra ou qualquer coisa que interferisse na criação dos filhos, agora exigia em sua desespero que as jovens lutassem ao lado dos homens. Locutores de rádio apelavam às mulheres e meninas
para pegarem as armas dos soldados feridos e mortos e participarem da luta. As mulheres agora eram informadas de que deveriam defender sua liberdade, sua honra e suas vidas. Claro, nenhuma dessas mulheres tinha qualquer treinamento militar. Apenas um número muito pequeno de jovens pegou em armas. A maioria eram auxiliares ligados à SS. Um punhado, no entanto, encontrou-se envolvido na luta. A maioria das mulheres em Berlim simplesmente tinha que cumprir seus deveres normais como mães e esposas no Terceiro Reich, ou seja, cuidar das crianças, buscar comida e água e proteger suas casas. Dadas as circunstâncias, todas essas tarefas se tornaram heróicas durante a Batalha de Berlim. A batalha foi travada em suas ruas, em seus apartamentos e até mesmo nos porões onde se abrigavam. As baixas civis já eram pesadas. As mulheres alemãs eram estoicas. Elas ficavam na fila por comida durante horas, e quando explosões matavam algumas das mulheres na fila, as outras simplesmente fechavam as fileiras e continuavam esperando. Ninguém ousava perder seu lugar. As mulheres formavam fila para receber manteiga e linguiça seca, enquanto os homens só saíam para pegar uma dose de schnapps. Parecia ser simbólico. As mulheres estavam preocupadas com a sobrevivência imediata, enquanto os homens precisavam escapar das consequências de sua guerra. O fracasso dos encanamentos de água significava filas mais perigosas. As mulheres esperavam na fila com baldes e jarros de esmalte na bomba de rua mais próxima, bombeando manualmente a água para levar para casa. A fome e a falta de água, no entanto, não eram o principal perigo. Muitas mulheres simplesmente não estavam preparadas para o choque da vingança russa, por mais propaganda que tivessem ouvido. Todos estavam cientes das afirmações alemãs de que os russos eram porcos e propensos a agredir sexualmente as mulheres, mas ninguém suspeitava que pudessem fazê-lo de maneira tão aberta e em grande escala como fizeram em Berlim. Os relatos da invasão soviética de Berlim são horríveis. Na noite do dia 25 de abril, o Exército Vermelho avançou por Neukölln, um dos principais bairros de Berlim. Eles invadiam os prédios armados com submetralhadoras e exigiam que todos os que estavam escondidos ali entregassem seus anéis, relógios e joias. Quando a manhã do dia 26 de abril chegou, todas as pessoas que foram roubadas pelas tropas soviéticas descobriram que saíram muito bem. Eles ouviram histórias terríveis sobre o que havia acontecido durante a noite. A filha de um açougueiro de 14 anos foi baleada quando resistiu a 2 soldados que tentaram forçar a entrada em sua casa. Outra jovem, não mais velha que 20 anos, foi agredida por vários soldados na frente de sua família. Incapaz de suportar tal horror, a família decidiu se enforcar. Os pais morreram, mas a mulher agredida foi socorrida por um vizinho e levada para um apartamento seguro. Ela teve que viver toda a sua vida com as cicatrizes emocionais daquela noite em Berlim. Devido à virtual impossibilidade de obter ajuda oficial, muitos soldados e civis feridos foram atendidos nos porões das casas por mães e meninas. No entanto, isso era perigoso, porque os russos reagiam à presença de qualquer soldado em um porão como se todo o lugar fosse uma posição defensiva. Para evitar isso, as mulheres geralmente despiram os feridos de seus uniformes, que queimaram, e lhes deram roupas sobressalentes do andar de cima. Outro perigo surgiu quando membros do Volkssturm, ao decidir fugir para casa pouco antes da chegada dos russos, deixaram para trás a grande maioria de suas armas e munições. As mulheres que encontravam armas não perdiam tempo em se livrar delas. Elas sabiam que o Exército Vermelho podia executar todos os habitantes de um prédio onde fossem encontradas armas. Nos primeiros dias e meses da ocupação aliada de Berlim, relata-se que os ataques sexuais a mulheres de todas as idades se tornaram rotina. Foi naturalizado por vítimas, perpetradores, autoridades e testemunhas. Ninguém fez nada a respeito, ninguém reagiu aos abusos que ocorriam em uma sociedade atordoada pela destruição, morte e bombardeios contínuos. As mulheres e meninas alemãs foram simplesmente deixadas à deriva, abandonadas ao seu próprio destino e aos desejos dos homens de uniforme. Esse tipo de crime foi apenas um em uma série de humilhações horríveis que vieram com a guerra e a derrota. Essas mulheres perderam suas casas, vendo as paredes caírem sobre seus entes queridos. Elas se tornaram refugiadas e de repente se viram incapazes de trazer um pedaço de pão para seus filhos. Elas viram seus maridos serem mortos,
mutilados ou presos. Essas mulheres também tiveram que ver como seus filhos adoeciam e morriam. Como seus pais também morriam de alguma doença, como seus filhos começaram a sofrer de desnutrição. Os ataques sexuais diários, então, eram apenas mais um capítulo nesse inferno diário. As histórias de violência sexual foram contadas como apenas uma consequência normal da derrota. Muitos homens e mulheres até justificaram essas ações e disseram a si mesmos que mereciam. Mulheres, meninas e até mulheres idosas foram brutalmente atacadas em grupos e em público. Frequentemente havia uma fila de soldados esperando sua vez. Elas eram consideradas nada mais do que um pedaço de carne, mal um objeto de desejo. Histórias realmente chocantes sobreviveram daquela época nas ruas de Berlim. Soldados cheios de luxúria e desejo de vingança não apenas as atacavam sexualmente, mas também as mutilavam, deixando sua marca pessoal no que consideravam ser o inimigo. Há casos de mulheres sendo baleadas até a morte logo após serem brutalmente atacadas. Houve relatos de corpos de mulheres encontrados nas ruas, com os corpos abertos do estômago até o ânus. Todo esse horror injustificável também faz parte da história da libertação de Berlim. Crueldades indizíveis. Durante o colapso do Reich. Os últimos dias da defesa de Berlim, após a morte de Hitler, foram caóticos. Durante a retirada para o centro de Berlim, os esquadrões de execução da SS realizaram seu trabalho de carrasco com uma urgência crescente e um fanatismo frio. Esquadrões da SS entravam em casas onde haviam aparecido bandeiras brancas e atiravam em qualquer homem que encontrassem, acusando-o de covardia e traição ao Terceiro Reich. As condições para os envolvidos nos combates tornaram-se progressivamente piores. As tropas alemãs raramente conseguiam chegar perto de uma bomba de água. Eles tinham que saciar sua sede, exacerbada pela fumaça e poeira, com água dos canais. Também houve cada vez mais casos de colapsos nervosos devido à combinação de exaustão e fogo constante de artilharia. Para os civis de Berlim, as causas ideológicas não faziam mais diferença. Enquanto o rádio ainda transmitia ordens e discursos de Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, falando sobre heroísmo e honra, a sobrevivência era o que contava para os civis sob o bombardeio. O pior estava por vir. O general soviético Kazakov estava trazendo canhões de cerco de 600 milímetros em trilhos especialmente alargados ao longo da linha que levava à linha de metrô Schlesinger, no leste da cidade. Cada projétil pesava meia tonelada. Um dos maiores refúgios em Berlim era o Bunker Anhalter Bahnhof, ao lado da estação principal. Construído em ferro concreto, com 3 andares acima do solo e 2 abaixo, suas paredes tinham até 4,5 metros de espessura. Assentos e mesas de pinho foram fornecidos pelas autoridades, bem como suprimentos de emergência de sardinhas enlatadas. Mas nenhum durou muito quando tanto o combustível quanto a comida estavam em tão curta oferta. A grande vantagem do Bunker Anhalter era sua ligação direta com os túneis do metrô, embora os trens não estivessem funcionando. As pessoas podiam caminhar os 5 quilômetros até o Nordbahnhof, sem nunca serem expostas. Cada vez mais pessoas se aglomeravam no Bunker Anhalter. As condições no bunker tornaram-se terríveis, com até 12.000 pessoas amontoadas em 3.600 metros quadrados. A aglomeração era tão grande que ninguém poderia ter chegado ao banheiro, mesmo que estivesse aberto. Uma mulher descreveu como passou 6 dias no mesmo degrau. Para os alemães higiênicos, foi uma grande provação, mas com o corte do abastecimento de água, a água potável era uma prioridade muito maior. Havia uma bomba que ainda funcionava fora da estação, e jovens perto da entrada arriscavam correr com um balde para buscar água. Muitos foram mortos, porque a estação era um alvo principal para a artilharia soviética. Mas aqueles que voltaram vivos ganharam gratidão eterna daqueles que eram fracos demais para buscá-la por si mesmos, ou trocavam goles por comida daqueles que não tinham coragem de enfrentar o desafio sozinhos. Nas barreiras antitanque montadas nas principais interseções, membros da SS verificavam documentos, prontos para prender e executar qualquer desertor. Nos porões, um fluxo crescente de oficiais e soldados alemães começou a aparecer em roupas civis. Quanto maior a multidão, menores as chances de heroísmo de livro escolar. Mas seus números também estavam diminuindo à medida que os soviéticos se aproximavam.
O número de feridos no Bunker Anhalter havia crescido tanto no final de abril que jovens fizeram uma bandeira da Cruz Vermelha usando lençóis e batons. Foi um esforço desperdiçado. Mesmo que os observadores de artilharia soviéticos tivessem visto o símbolo da Cruz Vermelha através da fumaça e poeira de alvenaria, eles não teriam desviado o fogo de suas baterias. Um bunker era um bunker. O fato de conter civis era irrelevante. No entanto, os números dentro estavam diminuindo rapidamente à medida que mulheres e crianças escapavam pelos túneis durante a noite de 27 de abril. Tropas do 5º Exército de Choque e do 8º Exército de Guardas estavam literalmente à porta. No dia 2 de maio, a luta acabou. Mas para o povo de Berlim, e particularmente para as mulheres, o inferno estava apenas começando. A Segunda Guerra Mundial foi notória por não apresentar particularmente escaramuças nas ruas, já que a maioria dos campos de batalha estava localizada longe das concentrações urbanas. A loucura e teimosia de Adolf Hitler, que agiu por fanatismo e contra o bom senso, trouxeram a guerra para as ruas de Berlim. Cerca de 80 mil soldados soviéticos perderam suas vidas nesta batalha, juntamente com 100 mil soldados alemães e a impressionante quantidade de 125 mil civis. Muitos mais ficaram feridos, e as mulheres sofreram especialmente nas mãos das forças ocupantes cruéis. Mas foram precisamente as mulheres que enfrentaram seus destinos com bravura e coragem, e suas histórias não devem ser esquecidas.